seu local original redigido. Procedimentos Especiais de Contenção SCP-1514-1 A está contido no Secure Bunker, dados expurgados. O status de SCP-1514-1-B deve ser monitorado o tempo todo, e qualquer flutuação de seu estado homeostâtico além dos desvios padrão deve ser relatada imediatamente. Os componentes de SCP-1514-1-A não devem ser adulterados, qualquer ação além da inspeção de rotina do dispositivo deve ser atendida com término imediato. Exatamente um pessoal de nível 2 ou superior com uma formação de engenharia apropriada deve inspecionar esses componentes uma vez a cada 20 minutos para garantir sua função contínua. Caso o referido pessoal viole o protocolo, o colar de batracotoxina equipado a eles deve ser ativado remotamente. Nenhum pessoal está autorizado a entrar na câmara de contenção de SCP-1514-1 fora das inspeções programadas ou de emergência. Enquanto SCP-1514-2 se isola amplamente da conscientização pública, agentes da Fundação dentro de todas as principais associações astronômicas devem detectar e disfarçar qualquer ocorrência de sua descoberta. Caso o sinal transmitido por SCP-1514-1 cesse, seja pela destruição do próprio SCP-1514-1 ou de outra forma, o procedimento 083 ONAGER deve ser implementado. Não fazê-lo provavelmente resultará em um cenário de fim do mundo XK. SCP-1514 é um sistema de dissuasão nuclear desenvolvido por dados expurgados em associação com o governo dos Estados Unidos em 1983. Seu desenvolvimento e implantação foram disfarçados pela Iniciativa de Defesa Estratégica, SDIN, anunciada publicamente, depreciativamente conhecida como Star Wars, que foi apresentada pelo então presidente Ronald Reagan durante o mesmo ano. Oficialmente, SCP-1514 é conhecido como SDIN, dados expurgados Sistema X, e vários componentes dele foram desenvolvidos por grupos legítimos de pesquisa e desenvolvimento da SDIN, nomeadamente Projeto Excalibur, dados expurgados. Registros conhecidos indicam que o sistema estava funcional de 80 a 90, momento em que o mau funcionamento do artefato e a investigação subsequente pela Unidade de Incidentes Incomuns, UIL, Federal Bureau of Investigation trouxeram SCP-1514 à atenção da Fundação. SCP-1514-1 é um dispositivo de 1,5 mx 0,9 mx 0,6 m composto principalmente de aço. Vários instrumentos ao longo de seu exterior exibem o estado homeostâtico de uma entidade, SCP-1514-1-B, atualmente residindo dentro do dispositivo. SCP-1514-1-A é alimentado por uma fonte interna desconhecida e contém o que se acredita ser um sofisticado sistema de suporte de vida, utilizando um líquido vermelho escuro não identificado. Devido aos riscos inerentes de adulteração do dispositivo, veja abaixo os detalhes sobre SCP-1514-1-B e o sistema de suporte de vida não são claros ou especulativos. Os instrumentos restantes pertencem a um sistema de interface projetado para inserir e receber dados de SCP-1514-1-B. As informações sobre SCP-1514-2 são limitadas e até agora foram fornecidas apenas pela documentação recebida da UIL, redigido e redigido. Veja documento SCP-1514-RM4 para detalhes. No entanto, está confirmado que SCP-1514-2 são uma série de dados expurgados satélites atualmente em órbita ao redor da Terra. Superficialmente, eles se assemelham ao satélite redigido, com o que se acredita ser uma matriz de 12 dispositivos tânticos de laser de raios-x, Chaser, conectados ao lado anterior. Os painéis solares visíveis nas instâncias SCP-1514-2 são relatados como falsos, pois os sistemas de propulsão e armas dos satélites são alimentados por uma fonte alternativa e anômala. As especificações de design indicam que o sistema Chaser foi originalmente utilizado para desabilitar mísseis balísticos intercontinentais, ICBMs, embora existam algoritmos de segmentação para alvos terrestres.
SCP-1514-1A gera uma transmissão de rádio anômala uma vez a cada hora, transmitindo para a instância SCP-1514-2 mais próxima. Esta transmissão não pode ser impedida ou interrompida por nenhum método conhecido, incluindo estruturas de gaiola de Faraday. De acordo com a documentação fornecida por Redigido, a falha em receber este sinal por um período com duração superior a 36 horas constitui a implementação imediata e autônoma da contingência Coronet, fazendo com que todas as instâncias SCP-1514-2 disparem contra seus alvos terrestres predefinidos. Devido ao escopo da contingência Coronet e à probabilidade de retaliação nuclear pelos alvos afetados, este evento foi considerado um provável cenário XK de fim do mundo. Informações de Redigido indicaram que vários componentes do SCP-1514 foram desenvolvidos por dados expurgados por meio do projeto Dados Expurgados da CIA entre a década de 60 e 70. Embora não se saiba qual era o propósito original desses componentes, consulte documento SCP-1514-RM27 para obter detalhes. A interface do SCP-1514-1 atualmente não responde a entradas, tornando todas as capacidades ofensivas e defensivas manuais do SCP-1514-2 inoperantes. Esse mau funcionamento também impede a desativação da contingência Coronet. Esse perigo foi o ímpeto para Redigido contatar a Fundação e a subsequente custódia do artefato pela Fundação. Enquanto o SCP-1514-1A não responde a entradas, foi observado que ele gera mensagens de texto por meio do monitor do painel de controle.